Mas o tema é a justiça divina e o nosso estudo vai se basear no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Mas Emmanuel, quando está falando sobre justiça divina, lá no livro Consolador, se não me engano, na questão 271, Emmanuel afirma para a gente que os fundamentos da lei divina, os fundamentos da lei definitiva, estão baseados em 3 revelações. E quem é a primeira revelação? Segundo Emmanuel, para nós começa com Moisés. E em Moisés nós temos a justiça, e essa justiça que Moisés pregou, com 613 leis, 365 leis de negação, 248 leis de afirmação, coisas que podíamos e não podíamos fazer. Das leis de negação, tinha algumas leis que para nós absurdas. Se tivesse que matar mãe e filho, matava o filho primeiro, para a mãe ver o filho sofrer. Está lá, nas leis de Moisés. E entre outras coisas que foram necessárias naquela época. Estava aplainando o nosso caminho. Então, no Moisés colocou a justiça. O problema é que só a justiça muitas vezes não resolve. Porque a justiça muitas vezes ela é baseada na violência. Tem advogado aqui dentro que vai concordar comigo. A própria polícia, a própria justiça muitas vezes tem que ser violenta em si mesmo, tentando cortar o mal pela raiz. É o nosso entendimento. E às vezes está rolando e rolando muito mal. O mal está aumentando. Mas as leis morais, as leis de justiça, a justiça divina, começou a ser aplainada, segundo Emmanuel, por Moisés, que é a primeira revelação. Moisés, então, aplainou essa justiça, a lei divina, que deu consequência à segunda revelação, que é sintetizada, então, numa palavra muito especial. Numa palavra muito especial. Amor. Segunda revelação é o amor completamente, que está lá em cima em amarelo. Na terceira revelação, que é o Espiritismo, a palavra-chave é verdade, esclarecimento. Porque o Espiritismo vai ajudar que a gente comece a entender um pouquinho melhor o que disse Jesus. Mas Jesus deixou que o tempo fosse o Senhor do esclarecimento para cada um de nós. É impossível que a gente entenda Jesus com uma só leitura. Já é difícil entender Kardec com uma só leitura. Joana de Ângeles dá para entender com a leitura corriqueira? Eu tenho muita dificuldade. Já estudo Joana de Ângeles há 20 anos. Não sei nada de Joana de Ângeles. E olha que coisa interessante, que essa justiça divina está calcada em um triângulo, e o triângulo de todos os desenhos geométricos é aquele que é considerado o mais perfeito. Porque lá no vértice do triângulo está Deus. Porque Deus é amor. Tudo o que fazemos é que a gente tente chegar em direção a Deus. Deus é amor. Olha a base. Justiça, vinda de Moisés, com violência. O Espiritismo que nos trouxe verdade e esclarecimento. Tirou as leis do sim e do não para a lei do amor, da compreensão. Jesus, que nos leva à justiça superior. Amor, Deus. Aí estão as bases da justiça, do amor e da caridade. Mas a justiça divina nos obriga a estudar um pouquinho, nos obriga a pensar. Olha como é que começou a mensagem do Pão Nosso. É que cada vez que a gente se aproxima das verdades espirituais, a cada vez que a gente se aproxima dos esclarecimentos de Jesus e do Espiritismo, nós somos defrontados
com algumas realidades em nossa vida que até então a gente deixa passar despercebido. É como uma troca do ano para o outro. Viramos 2025, todos nós aqui com saúde, com disposição. Entramos no ano novo, que não é tão novo assim, cheio de propostas. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que fizemos em 2025, o que 2026 traz de novo para a gente? Nada. Quem muda não é o ano. Quem muda não é o tempo. Quem muda? Cada um de nós, dentro de nossas possibilidades. E essas possibilidades que temos estão cercadas, alicerçadas em verdades e esclarecimentos dentro da doutrina que a gente segue. E essas verdades e esclarecimentos vão gerar em nossa vida algumas certezas, alguns sustos, algumas surpresas, oportunidades e descobertas. E isso tudo, certezas, sustos, surpresas, oportunidades e descobertas, é que proporcionam para a gente um ligeiro conhecimento da justiça divina. Eu acho isso sensacional. E dentro dessas verdades, a primeira grande verdade que nós vamos encontrar, que o Espiritismo nos mostra, é que a vida não termina no túmulo. A primeira grande certeza que a gente vai ter após o desencarne, após passar pelo período de perturbação no mundo espiritual, que a gente acordar definitivamente, a primeira certeza que a gente vai se defrontar, que a vida não terminou no túmulo. Que eu continuo vivo e muito vivo. E nós vamos ter essa certeza, esse susto, porque a vida que a gente leva, que a sociedade nos mostra, que algumas religiões afirmam, que a nossa vida é um caminho estreito que começa no berço e termina no túmulo, e tchau e benção. Nós vamos ver, a humanidade inteira vai descobrir que a vida não termina nos túmulos. Pasmem, alguns espíritas ainda têm medo disso. O que vai ser de mim? Vou continuar sendo eu. Com as minhas incertezas, com as minhas certezas, com as minhas virtudes, com os meus defeitos. Sendo a real condição de existência de nossa vida, várias existências e uma vida que não termina. Vida quantas nós temos? Uma. A partir do momento de nossa criação. E existências? Encarnado e desencarnados. A gente só morreu uma vez. Daí nós vamos tendo existências onde nós progredimos ou estacionamos. Graças a Deus, graças à justiça divina, a gente não volta. A gente não regride. No máximo estaciona. Então a primeira grande certeza que teremos após a volta ao mundo espiritual é que a vida continua. Mas tem uma outra certeza, uma outra descoberta extremamente importante para nós espíritas, viu, Renato? Muito importante. A gente pega uma casa espírita como esta, tá linda, pintada, reformada, como a que eu trabalho, daquele tamanho, a FEAC. Mas a casa espírita é formada pelas paredes, tijolos e vigas? Ou por nós, trabalhadores? O que é o importante aqui? Nós, trabalhadores, encarnados. E os desencarnados estão aqui em grande número. E os nossos amigos espirituais mais particulares que estão ao nosso lado. E eu vejo alguns. Tem alguns. Muito mais do que encarnado. Porque é muito comum a gente, quando nos aproximamos do mundo espiritual, lá do outro lado da vida, a gente se defronta com uma outra grande realidade após a morte. A gente vai descobrir que, ao contrário do que eu pensava, do que a gente imaginava, o pretenso bem que a gente fazia não foi suficiente. Não foi suficiente. Porque, muitas vezes,
a gente se acomoda e a gente vira em simples cumpridores de obrigações sem darmos um passo decisivo à frente, que é o altruísmo, a preocupação com o outro. E onde começa a preocupação para o outro? Eu estou falando da justiça divina. É dentro de casa. Não é aqui dentro do centro espírita. Não é aqui dentro da instituição física, material, de cimento, areia. Dentro de casa, dentro de nós. E dentro de cada um trabalhador de uma casa espírita, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Candomblé, da Umbanda, não importa. A gente vai descobrir que o pretenso bem que nós fazíamos não foi suficiente. A gente não tem uma preocupação com outros que não deveríamos ter. E nós vamos verificar que a característica indelével, adoro essa palavra, por isso que eu vou falar, indelével, dos espíritos felizes, que estão assinalados no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde ele vai colocar espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos suicidas. Lembra que tem essa sequência? Primeira parte. O primeiro assunto da segunda parte do livro Céu e Inferno vai falar sobre os espíritos felizes. Eles estão assinalados na Kardec, na segunda parte. E a característica dominante das 18 entidades que desfilam nesse primeiro capítulo da segunda parte é a preocupação com os outros. Leiam, espíritos felizes. Se eu for falar sobre esses 18 espíritos, eu não entro no assunto, mas é a característica deles. São 18 entidades. A preocupação deles com o semelhante. Esses espíritos foram muito além do dever. Então, às vezes, a gente leva esse susto do outro lado a descobrir que eu fui um simples cumpridor de dever. Muitas vezes mecânico. Vou, tomo passo, vou para casa. Não me transformo, não raciocínio, não me vejo, tenho medo de me questionar. Então, esse susto da gente descobrir que a gente foi apenas um mero cumpridor de obrigações, não nos garante, depois de mortos, a condição de sermos espíritos felizes. No máximo, vai nos garantir, pela justiça divina, de sermos espíritos medianos. De capaz de fazer o que Chico Xavier fazia? Divaldo? Zé Raul? Dona Sueli, que era a nossa vizinha aqui? A gente consegue? A opção de espíritos encarnados que são anônimos para a gente, que fazem muito mais que a gente. Uma preocupação pelo próximo. Então, o primeiro grande susto é descobrir que a gente não morreu. Segundo é descobrir que não fui tão bom como eu pensava que era. Tem um terceiro, que é a gente descobrir que, na verdade, o que me torna infeliz, o que nos faz errar, o que nos fez errar, é o que nos fez errar, o que erramos, que vai nos tornar espíritos infelizes, encarnados e desencarnados. Se a gente consegue seguir a lei natural, a lei divina, a gente não vai ser infeliz. Questão 921 de O Livro dos Espíritos fala claramente na matemática da felicidade, que é PN, CC e FF. Vocês lembram disso? Posto necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Fé no futuro não é fé apenas crer. Fé de fidelidade, ser fiel e convivência com Deus, com Jesus, através dos ensinamentos. Está na justiça de Deus. Nós vamos descobrir que foram as nossas condutas erradas, nossas práticas indevidas, a maneira como a gente viveu, em suma, a nossa conduta que pode e que vai nos transformar em pessoas
encarnadas e desencarnadas infelizes. Isso está no livro Céu e Inferno. Daqui a pouco eu chego onde Kardec colocou isso. Mas tem um quarto grande susto, a quarta grande descoberta. Olha que sensacional. A quarta grande descoberta é que basta, desculpe a redundância, que a gente descobre que basta mudar para ficar bem. Não é? Só que mudar não é tão fácil assim. Mudar hábitos é difícil. Se fosse fácil, uma única encarnação bastava. Nós estamos tentando mudar hábitos, vícios inadequados a no mínimo, 200 existências, 200 encarnações. Nós vamos tirando pouco a pouco. Nós vamos descobrir, dentro da justiça divina, que as nossas imperfeições, nossos vícios, e em direito vício quer dizer defeito, eu descobri isso por causa de uma geladeira, que eu fui reclamar de uma geladeira que a minha cunhada comprou e não funcionava, eu fui no Procon, o advogado virou para mim, que vício que tem a geladeira? Fiquei assim, não fuma, não bebe, que vício que tem a geladeira? Vício que ela tinha um defeito que não funcionava lá um negócio. Agora depois descobri que vício significa defeito. Então, nós vamos descobrir que as nossas perfeições ainda estão enraizadas no fundo da gente. No fundo da nossa alma. Isso vai exigir de nós um esforço tremendo, muito grande, para que a gente consiga fazer ou iniciar um processo de transformação. Isso exige tempo, às vezes exige décadas, para que a gente consiga retirar todas as nossas condições de infelicidade em termos de conduta, de fofoca, de desejar o mal no trânsito, dentro de casa. Pecados por pensamentos, palavras e obras. Pensamentos inadequados. Mudar não é tão fácil. Basta mudar para a gente ficar feliz. Mas é fácil? Faz parte da justiça divina. Se eu não tenho consciência disso, como é que eu vou mudar? Mas existe ainda uma quinta verdade que alguns consideram susto. Essa quinta verdade, esse quinto susto, na realidade se transforma na maior oportunidade de todas as existências que nós tivemos, que se chama reencarnação. A reencarnação é para cada um de nós. Não importa a nossa religião, a nossa fé, a nossa filosofia, não importa. A reencarnação é para cada um de nós a grande oportunidade que nos dá pelo esquecimento do passado, para que a gente volte à vida corporal, para desatar, não é nó, é laço, desatar os laços que ainda nos prendem às nossas imperfeições. Isso tanto é verdade que se a gente sair do livro Céu e Inferno, voltarmos ao primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, na questão 132, o que está sendo perguntado ali? Quem lembra? Qual o objetivo das encarnações? Vocês lembram da resposta? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Já pensou? Olha a justiça divina agindo em nossa vida. Se eu lembro quem eu fui na encarnação passada, eu não lembro quem eu fui. Não lembra quem eu fui, mas eu sou capaz de saber o que fui. Já pensou se eu lembro o que meus 3 filhos me fizeram? Se eles lembram o que eu fiz a eles, como é que eu ia amá-los agora?
esse esquecimento passado, juntando irmãos, família, nos fazendo com que a gente se aprenda a amar de novo. Receba uma criança que tudo é planejado, pequenininho, primeiro choro, tapa no bumbum, a mãe já sente pena, já sente o amor, o pai também. E se essa criaturinha que volta foi um inimigo terrível? E se eu fui inimigo dele? Olha, um dos benefícios do esquecimento passado, da reencarnação, para que eu me recupere em relação ao meu irmão. Capítulo 10 do Evangelho, Mateus capítulo 5. Reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a... Sabe onde é que esse pessoal está? É dentro de casa. Está aqui do nosso lado. O padre Nelson está aqui, falando na minha orelha aqui. Me chamando a atenção. Tem um padre aqui da gente aqui. Nós temos oportunidade de encarnação. Está na justiça divina. E qual a encarnação mais importante nós já tivemos até hoje? Alguém tem ideia? Qual que é? Atual? Atual. Possivelmente, para 99,9% de nós espíritas, é a primeira reencarnação como espírita que nós temos. A maioria de nós éramos católicos. Éramos protestantes. É a primeira que nós estamos tendo notícia do mundo espiritual que só teríamos depois de morrer. Mas tem ainda uma sexta oportunidade. Um sexto susto dentro da justiça divina, que se chama descoberta. Não teremos um tribunal de julgamento. Eu acho isso espetacular. De onde eu tirei isso? De Kardec, na codificação. Mas nós vamos chegar lá. Nós não teremos tribunal de julgamento. Não vai ter um juiz. A grande descoberta que a gente vai ter no mundo espiritual é que não existe esse tribunal de julgamento, porque nós nos acostumamos, estamos acostumados a doutrinas religiosas que nos falam muito de um tribunal que vai nos julgar, que vai nos punir, que vai nos salvar. Não vai existir esse tribunal. Ao longo de toda a nossa história, da história da humanidade, diversas e diversas religiões sempre usaram julgamentos, juízes, senhores do outro lado da vida, que se apresentaram para medir as nossas condições espirituais. São juízes que se apresentavam para julgar se a gente poderia ter acesso aos mundos superiores. Não vai ter isso. Isso é tão importante que no Antigo Egito a gente já tem notícia disso com a deusa Maat, que era uma mulher em forma de ave, cujas asas eram com pena de avestruz. Deusa Maat tinha uma função muito especial. Quando morria o faraó, ela colocava... Lembra que você colocou a balança da justiça? Aquilo é mais antigo que a gente, viu, Renato? Tem mais de 2.500 anos. Deusa Maat usava uma balança igual aquela. Ela colocava o coração do faraó num prato, arrancava uma das penas e colocava. Coração e a pena tinha que ficar equilibrado. Se o coração tivesse mais pesado com a pena, o prato abaixasse, o faraó não podia ir para os campos dos faraós, que era imperfeito. Julgava. Nós já temos isso enraizados na gente muito antes de Jesus, esses tribunais. Então a doutrina espírita vem falar para a gente que não temos juízes externos, não existirá ninguém nos julgando. Não existirá. Questão 621, do Livro dos Espíritos. Quem lembra dela? É maldade eu fazer isso, né? Eu sei porque eu estudei, mas de repente alguém sabe. Onde é que está escrita a lei de Deus? Quem sabe? Onde? Consciência.
Uma criança, quando faz bobagem, faz arte. Ela sabe que fez arte. Não adianta. Consciência cobra. Tanto é que a criança se esconde, foge. Então, tinha que ter Kardec ali. Tá ali Kardec. Kardec começou, olha o livro Céu e Inferno, olha a quarta parte do Livro dos Espíritos. Kardec começou a observar o comportamento dos espíritos que se apresentavam nas reuniões mediúnicas. Nas várias manifestações mediúnicas que estavam ocorrendo, ele via que alguns estavam em caso de sofrimento extremo, outros em estado de felicidades, que ele coloca no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno. Outros passando por dramas, os espíritos suicidas. Outros experimentando felicidade que palavras não eram capazes de definir. Ele começou a observar, então, Allan Kardec. Olha que homem especial. Ele começou a observar que era como se existisse no mundo espiritual uma lei que definisse o comportamento dos espíritos. Quem são os espíritos? É nós, gente. É nós na fita. Diferença tem para nós, para o Padre Nelson que está aqui. Aqui eu tenho corpo, carne, sangue e osso. O Padre Nelson está aqui com o perispírito dele, só vejo por causa, ele está com o perispírito, eu não tenho carne. A diferença é só isso. A diferença é essa. Kardec, então, olha que sensacional. A gente tem que ser fã de um homem desse, que ele começou a fazer isso já depois de 50 anos. Depois de 50, você lembra, Renato? Você estava lá com ele? Você devia ter cabelo. Kardec imaginando que era como se eu tinha cabelo preto. Se existisse essa lei escrita na consciência, né? Ele teve ideia de criar um corpo de artigos que denominou Código Penal da Vida Futura. E ele colocou isso no capítulo 7 da primeira parte de O Livro Céu e Inferno. Código. Porque o código dá a ideia de não precisar ser imenso e englobar tudo o que é necessário para uma lei abranger e ter regras. E o que ele fez? Ele, como tinha muita dificuldade de entender, coitado, nesse Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, que Allan Kardec denominou Penas Futuras segundo o Espiritismo, ele colocou, para a gente entender, 4 palavrinhas importantes, para a gente entender esse Código Penal da Vida Futura, que são a responsabilidade pessoal. Cada um de nós é responsável por nossa felicidade e nossa infelicidade. É a lei de causa e efeito que a gente vivencia, encarnado e desencarnado. Não tem jeito. Todas as nossas escolhas a gente recebe de volta. Todo o bem que eu fiz, todo o bem que eu deixei de fazer, todo o mal que eu fiz. Ele vai falar que a lei é proporcional. Existe uma lei de proporcionalidade, que as penas e recompensas são proporcionais ao meu grau de conhecimento, ao meu grau de entendimento, à minha intenção e ao impacto das minhas obras dentro de mim e na sociedade. Autoconsciência. Como a lei de Deus está escrita em nossa consciência, porque nós fomos criados pelo amor por Deus, remorso e sofrimento moral decorrem da nossa consciência sobre nossos erros cometidos, que vai ficar muito mais clara depois do desencarne. E a última coisa é a reparação. Não existe uma punição que seja eterna. Você está condenado à prisão perpétua.
O espírito que cometeu um suicídio, nosso irmão, pobre coitado, vai sofrer no Vale dos Suicidas e em outros locais que sofrem para a eternidade. Não. Todos nós, pela lei de Deus, temos direito à reparação e temos a obrigação de reparar, porque não existe punição eterna. Em vez disso, existem oportunidades de aprender, de corrigir erros e de progredir espiritualmente. Graças a uma grande lei chamada reencarnação. Vamos entrar nessas leis agora? Compliquei até agora? Ah, que pena, adoro complicar. O que Allan Kardec fez no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno? Esse código geral, ele transformou em 33 artigos. Porque lei é artigo, né, Renato? Artigo 1º, fez 33 artigos. Dentro dos artigos tem parágrafos. Estou certo? Não está assim aqui? Assim, se a gente abrir esse Código Penal, nós podemos tirar alguns pontos relevantes que ele possui. Quais são os pontos relevantes desse Código Penal da vida futura? Olha que coisa interessante. Primeiro, o que nos leva à infelicidade é a nossa imperfeição. Ele vai falar do mal e o progresso. Ele fala da necessidade de quitação dos nossos erros. Vai falar dos agravantes e atenuantes. A lei dos encarnados não tem agravante e atenuante? A gente não dá esse direito aos nossos filhos? A duração da pena. Agora está em voga a dosimetria. Duração da pena. O local que eu vou sofrer a pena. Eu tenho direito à proteção espiritual. Nenhum de nós está desamparado em momento algum. Vocês lembram de André Luiz? 8 anos no umbral. Quem é que estava ao lado dele o tempo todo? A mãe. Depois, Clarencio. Na hora que ele acordou, se ajoelhou com uma criança de mão posta, falou, Deus, ele não sabe quanto tempo ele ficou. Clareou o mundo em torno dele. Clarencio já estava todo do seu lado o tempo todo. Era só se abrir os olhos. Cada um de nós tem o nosso Clarencio ali. Basta que a gente abra os olhos. Que a responsabilidade é minha, não é de ninguém. Não é de ninguém. Vai falar das penas imediatas. Que eu estou pagando aqui, agora, encarnado. Eu fumava 2, 3 maços por dia de cigarro. Infartei 3 vezes. Culpa dos outros é minha. Tem 2 safenas, uma mamária, etc, etc, etc. Mas tem o 10º, que é o que nós vamos nos ater. Arrependimento, expiação e reparação. Dentro dessas 33 leis, desses 33 artigos, existem esses 10 pontos que são relevantes para a gente começar a ter um ligeiro entendimento das leis divinas, do Código Penal da vida futura. E o que Kardec fez? Se a gente for estudar isso, como tem lá na FEAC, eu levo quase 3 horas num mini seminário. E não dá tempo de fazer tudo. A gente queria parar no artigo 16, 17 e 30. O artigo 16 vai falar sobre arrependimento, expiação e reparação. Principalmente. Mas Kardec pincela sobre isso no artigo 17 e lá no artigo 30. Só para a gente ver que ele dá pinceladas nos outros 2. Mas o cerne, o corpo, está no artigo 16. Arrependimento, expiação e reparação. E para começar a entender isso, talvez não dê tempo da gente falar, a gente tem que lembrar que expiar
é experimentar a chance de fazer a coisa certa. Espiar é experimentar a chance de fazer a coisa certa. Nisso, imaginem como é para cada um de nós. Isso é pessoal e intransferível. Mas vamos lá. E quais são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências? Olha a pergunta. Quais são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências? Olha a resposta. A reparação da nossa falta, do nosso erro, cujo processo se inicia no reconhecimento dela e o consequente arrependimento. Cada vez que a gente comete uma falta, causa um traço em nossa personalidade, que é uma marca que não sai. E arrependimento não é aquela pessoa que fica parada chorando com o lenço na mão, chorando, passiva, gritando e não toma nenhuma providência. Isso é consciência pesada, não é arrependimento. Em Mateus, capítulo 3, versículo 2, isso mesmo, fui colar lá só para ter certeza. Ele fala: arrependei-vos dos vossos pecados. A palavra arrependimento tem uma etimologia do grego, do alfabeto e do idioma grego, que alguns estudiosos, Haroldo Dutra Dias, fala que arrependimento em grego se chama metanoia. Dr. Alexander, aqui de Fora, fala metanoia. Jorge Elahati fala metanoia. Então, esse pessoal lá, um fala metanoia, outro metanoia. Eu não vou brigar com ninguém, vou ficar com eles. Noia, mentalidade, pensamento. Meta, mudança. Então, arrependimento vem do grego metanoia ou metanoia. O verdadeiro arrependimento é quando eu consigo mudar a minha noia, mentalidade, que gerou o fato, meus desejos. Quando eu consigo mudar a direção, o meu temperamento e o meu caráter. E isso é que me leva a uma evolução. Se eu continuar fazendo em 2026 as mesmas coisas de 2025, o que eu vou mudar? Não tenho meta. Se minha meta é mudar, eu tenho que mudar as partes do meu temperamento que são necessários, os objetivos necessários. E para isso basta mudar. E mudar não é tão fácil. Tudo isso está dentro de uma lei. Eu queria que vocês gravassem essa palavrinha. Quais são as condições necessárias para apagar traços? Daqui a pouco eu entro neles. O 16º artigo desses 33 artigos fala que o arrependimento é o primeiro passo para o arrependimento. Mas só o arrependimento, para o melhoramento, desculpa. Só o arrependimento não basta. Necessária ainda a expiação e a reparação. Ele continua falando: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente tenta entrar na mente de Allan Kardec para analisar isso? Não tenho essa pretensão. Não tenho. Mas a gente pode fazer análise, não? Significa que toda falta, que toda violação das leis divinas produzem 2 coisas. Primeiro é um traço. Porque quando a gente comete uma falta, quando a gente viola uma dessas leis divinas, a gente deixa traços. E o primeiro traço que eu deixo é em mim.
em mim. Fica marcado. Porque a falta mora em mim. E essa falta me acompanha onde quer que eu vá. Existe um velho ditado mineiro, ou existe uma frase antiga de Minas Gerais, que mostra exatamente isso. Eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Dá para fugir da gente? Posso esconder do mundo e de mim? Onde eu vou, eu estou, gente, não tem jeito. Porque onde quer que eu esteja, o traço, a marca vibratória, a impressão digital dessa falta estará comigo. Sim. Porque eu emano a energia da falta. É como se fosse uma identidade, uma impressão digital vibratória. Padre Nelson sabe muito mais do meu passado e alguma coisa mais do que eu, que consegue ver a emanação vibratória dos traços de minhas faltas. O anjo guardião de cada um de nós está vendo isso. Imagina Jesus. Alguém está cobrando isso da gente? Tem algum juiz cobrando? Cobre a gente. Alguém tem alguma coisa com isso? De me julgar? Não. As consequências dos traços estão também, além de estar dentro de mim, no outro que sofreu os danos da minha falta. Os traços também estão na comunidade que presenciou a minha falta, o meu erro. Onde Jesus explica isso? Quem tem ideia onde Jesus explica isso? Na parábola do filho pródigo. O que ele fez? Pediu a herança dele. Na lei judaica, a herança só pode ser dividida quando o pai morre. Nem era a mãe. Se o pai morre. Ele matou o pai dentro dele. Pegou a parte que lhe cabia e foi para o mundo. Onde quer que ele ia, o traço estava nele. Onde quer que eu vá, eu também estou. Os traços foram aumentando, consciência foi se dilatando nele, os amigos que ele fez, os traços do dinheiro, do conforto, do poder. Isso tudo foi acabando. Quando ele chega lá na frente, a vida cobrou. Foi comer comida de porco. Eu tenho que voltar para o Pai. O arrependimento. Eu tenho que reparar isso. Voltou para o Pai. Os servos do meu Pai vivem melhor do que eu. Vou pedir perdão ao meu Pai. Mas já se reconheceu arrependimento. Não foi arrependimento passivo de ficar chorando. Tomou uma atitude. O que aconteceu quando ele entrou na fazenda do Pai? Que é o mundo do Pai. O Pai viu, correu, colocou sandália porque ele estava descalço. Os servos, os filhos de Deus, não andam descalços. Mandou matar um boi e fez uma festa. E ele se reparou perante ao Pai e a comunidade. Existe agora um quarto traço que eu não consigo entender, só vou deixar para vocês pensarem. E o irmão, que era fingido, fingia amor ao pai para herdar tudo sozinho e ficou com ciúme. Que traços esse irmão? Jesus não explicou. E eu não sou capaz disso, mas existe isso. Só está dentro dele. Não nos cabe julgar. Então, tudo que a gente faz tem a consciência, primeiro, comigo, segundo, para quem eu causei, e terceiro, para a comunidade que eu vivo. Dá para entender isso? É da lei de justiça divina. É o que está falando no 16º artigo, parágrafo desses artigos. Porque o arrependimento em si suaviza as dores. Olha o filho pródigo. Suavizou. Estou errado. Tomar atitude.
as dores da expiação. Qual era a expiação dele? Está comendo comida de porco, animal de pés fendidos, que os judeus abominavam. Sabiam disso? Porque o arrependimento desperta esperança. É através do arrependimento que a gente começa a nossa reabilitação. Mas somente a reparação que pode anular o efeito, destruindo a causa daquilo que eu fiz. Eu tenho que reparar. E a reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem eu fiz mal. Vamos dar uma parada para pensar. Existem coisas que não dá para reparar nessa encarnação. Existem fatos que nós não vamos conseguir perdoar nessa encarnação. Nós não estamos preparados. Essa é a grande realidade. Muita gente fica decepcionado comigo de eu falar que existe perdão que eu não vou conseguir dar totalmente nessa encarnação. Não, não existe. Existem coisas que eu não vou reparar nessa encarnação. Existem perdão que eu não estou capaz de dar nessa encarnação. Se minha casa foi invadida, assassinada, roubada, minhas netas foram estupradas e eu estou vendo aquilo, de que jeito que eu vou perdoar essas pessoas que fizeram isso? Eu não estou preparado para isso. Não sou santo. É necessária uma reparação dessa falta de perdão. É necessária a reparação de quem cometeu isso. E se eu cometi isso? A reparação. Porque existem coisas que na realidade a gente não consegue reparar enquanto encarnados. E se eu tirei a vida de alguém, como vou reparar isso? Como eu vou virar para uma mãe, me desculpa, como eu vou reparar, devolver a vida do filho? Tem jeito? Desculpa estar falando assim, mas é a realidade. O que a doutrina espírita nos explica sobre isso? Dentro da dureza de uma lei que nós achamos. Qual é a grande reparação da doutrina espírita? É a reencarnação. Sim, é possível reparar um assassinato. Recebo como filho. Recebo como irmão. Cuido daquele indigente. É possível. Recebo aquela mãe como esposa, como irmã, como companheira. Dá para reparar ou não? Uma única existência, não. Mas a reencarnação é a grande chave da reparação dos nossos erros. É a chave do amor. Eu vou nascer, eu reencarnar, tenho esquecimento do passado e abraço. Aquela pessoa que foi assassinada vai nascer filho do assassino e eles vão se amar. Vão se reconciliar. Olha a lei de justiça, amor e caridade divina agindo aí. Qual outra doutrina nos explica isso? Tem jeito? Estou pegando pesado até comigo aqui. A reencarnação é um instrumento extremamente poderoso. Qual o maior obstáculo da justiça humana? Como que eu reparo um erro daquele que tirou a vida de alguém? Só cadeia? Tem dinheiro que pague? Quanto vale a vida de uma pessoa? Não tem valor. Então vem a reencarnação como um dos principais instrumentos da lei e da justiça divina. Estabelece algo que eu acho maravilhoso. Tirou a vida da vida. Elas por elas, estou reparando. Dá para entender isso? Que coisa linda! Que coisa espetacular! Minha chance de apagar os traços. Comigo, com quem eu fiz e com a sociedade. Olha a lei divina. Porque a reencarnação renova todos os cenários. Dando condição para a justiça divina
para que tudo seja refeito nos mínimos detalhes, tudo seja reconstruído. Isso é extraordinário. O livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série André Luiz, que são 16, nós vamos ter notícia que o pai de André Luiz tinha quantas amantes? 2 ou 3? 2 moças. E ele estava no umbral. O pai de André Luiz vai reencarnar numa reencarnação compulsória. A mãe de André Luiz, que está num colônia, num patamar acima dos governadores de Nosso Lar. Um patamar acima dos governadores de Nosso Lar. Vai reencarnar em missão, porque o pai de André Luiz encarna em prova e expiação, vai ser mulher do pai de André Luiz de novo, vai recolher aquelas moças para que o pai de André Luiz agora repare o mal que ele fez, amando aquelas meninas, não como homem, desculpe a maneira de falar, não como amor sexual, como amor paternal. Olha, reparando, está em Nosso Lar. Mas eu estou preocupado e com pena do pai de André Luiz. Imagina essas meninas na hora que entrarem na mocidade, na hora que se tornarem moças. 14, 15 anos, a rebeldia. Vai ter que passar por isso tudo. Então a reparação consiste em praticar o bem para aquele que a gente fez mal. Se a justiça divina só possui a força, se a justiça humana só possui força, prisão, grade, a justiça divina possui reencarnação. Não precisa de juiz. Não precisa de juiz. A expiação é o cerne da pedagogia divina. A expiação. Que a expiação, na realidade, vai significar a remissão daquilo que eu fiz. É também um elemento pedagógico, porque nos coloca na posição frágil, na posição que eu preciso receber. Que até então eu estava domando, fazendo, agora me põe na posição de humildade, não de ser humilhado. Aprender a receber. Cerne se refere o que é essencial. E a grande verdade da expiação, a grande lição, é que, na verdade, ninguém faz mal para a gente. As pessoas são apenas instrumentos para trazer a você o seu próprio mal, aquele que saiu da gente. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu dou mal, é porque eu tenho mal. Vocês imaginem, dá para imaginar, se aconteceu mesmo, Jesus no templo em Jerusalém, pegando chicote, dando chicotada nos outros? Ou aquela é uma figura de imagem? Eu não consigo ver Jesus dando chicotada. Não consigo ver Francisco de Assis brigando, dando um tapa no pai. Não consigo ver Madre Teresa de Calcutá desejando mal ou dando tapa em alguém. Dá a luz. Eu dou o que eu tenho. E essa luz para acender em mim, esses traços às vezes levam um tempinho. Porque Joana de Ângeles fala que o mal que me faz mal é o mal que eu, e o bem que me faz bem é o bem que eu faço. E o pior de tudo, o terceiro grande susto que eu vou discutir depois de reencarnado, que eu não fiz todo o bem que eu podia fazer. Isso me preocupa. Eu não fiz o bem que eu podia fazer. Sou apenas mediano. Jesus nos abençoe, nos proteja, que a gente possa entender a justiça divina como o maior amor do mundo.